Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer um estudo curtinho sobre o HGPO11, ele que é administrado e gerido pela Credit Suisse, uma das mais renomadas casas de fundos imobiliários. Segmento lajes corporativas, mandato é renda e a gestão é passiva, e aqui é um ponto interessante. A gente costuma fazer estudos de fundos grandes, de fundos de gestão ativa. E com esse vídeo eu quero quebrar um paradigma. Muita gente vem comentando que só os fundos de gestão ativa e os multi é que são interessantes num portfólio, e isso não faz sentido. O que faz sentido para o seu portfólio é qualidade, é localização privilegiada, é aumento de rendimento, é aumento de valor patrimonial, e a gente vai ver que nesse fundo tem tudo isso. No caso do HGPO11, tem um patrimônio líquido de 401 milhões de reais para um valor de mercado de 361 milhões, então ele tem um PVP de 0,9. O início do fundo foi em 14 de outubro de 2010, ele é 64º dentro do IFIX, é uma taxa bem baixinha de administração de 0,62% ao ano do valor de mercado do fundo. Até hoje só foram duas emissões de cotas, a primeira lá em setembro de 2010, quando o fundo foi fundado, captando 165 milhões de reais utilizados inteiramente para adquirir dois ativos, o edifício Platinum e o edifício Metropolitan, ambos no Itaim Bibi, bem próximo à Nova Faria Lima, construídos pela JHSF. A segunda emissão está em trâmite no valor de R$ 206,82, visando captar aproximadamente 21 milhões de reais destinados a custear reformas e recomposição do capital de giro. O último rendimento foi de R$ 1 por cota, deu um dividend yield de 0,46%, isso porque o fundo está tradando aí em torno de R$ 220 para um dividend yield de 12 meses de 5,14%. Primeira coisa que a gente olha aqui é que é um dividend yield um pouquinho mais baixo, então muita gente já descarta o fundo, não segue na análise. Você não deve fazer isso e eu vou explicar nesse vídeo o porquê. Então já deixa o seu like, já deixa o comentário, tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. Não tem muito vídeo no YouTube nesse sentido, a maioria acaba falando as mesmas coisas. Eu quero que você pense fora da caixa. Por que o rendimento desse fundo é um pouco mais baixo? Porque ele traz muita segurança. É exatamente aquela relação de risco-retorno que a gente sempre fala em todos os nossos vídeos. Um fundo muito seguro, com ativos de muita qualidade, muito bem localizados, fatalmente vão trazer um rendimento mais baixo. Por quê? Primeiro, você consegue uma enorme valorização patrimonial da cota. E nesse fundo a gente vai observar que na cota vem sendo agregado muito além da inflação, diferentemente, por exemplo, do que a gente viu no estudo do HGRE11, que está aqui no card. Se você ainda não viu, vale muito a pena você assistir. Outro ponto importante, os ativos são muito caros. Fatalmente o cap rate ele fica mais espremido. Lembrando que cap rate é a relação do valor total de aluguel pago durante o ano pelo valor do imóvel. Histórico de VP e histórico de rendimentos. Esse gráfico aqui lá do Funds Explorer é muito interessante. A gente percebe que o rendimento do fundo sempre girou aí na casa de 0,80. Desde 2010 até 2012 ele ficou nesse 0,8, depois ele partiu para uma escalada chegando bem próximo a R$ 1 por cota. A partir de 2015 o fundo passa a ter revisionais de contratos para baixo, isso porque o mercado de lajes corporativas começa a sofrer bastante, e a partir de 2019 a gente viu uma escadinha para cima em R$ 1 por cota no cenário atual, e a gente vai ver que existe até um prognóstico de melhor rendimento ainda. Outro gráfico muito legal lá do Funds Explorer é o de um valor patrimonial. A gente percebe que esse fundo em 2016 tinha um VP em torno de 120, 130 reais, caiu um pouquinho entre 2016 e 2017, e a partir disso, como a gente viu ali nos eventos de rendimentos, o valor patrimonial também segue uma escalada para cima, chegando aí a bem próximo de 250 reais. Ou seja, aqui a gente vê a valorização da cota, a valorização do ativo, do tijolo. Como a gente falou, a inflação e muito além dela foi sendo agregado no VP. Histórico de vacância e aluguel. Olha que interessante a gente observar a evolução de vacância nesse fundo. Ela sempre ficou muito baixa. Entre 2010 e 2014, bem próximo de zero. 2014, 2015, 2016, ela chegou no ápice aí em 15%, mas vale um dado importante. Nesse período, o cenário de lajes corporativas Prime em São Paulo chegou a 25% de vacância. Isso demonstra, então,
uma resiliência do portfólio, e a partir de 2017 vem uma queda brusca, voltando aí para próximo de zero. O gráfico abaixo mostra pra gente que em 2019 a vacância ficou em torno de 2%, já em 2020 ela terminou zerada, e no gráfico seguinte a gente vai ver para 2021. Falando agora do preço médio de aluguel, olha que interessante, em janeiro de 2019 era R$ 131 o metro quadrado do fundo, terminando aquele ano já em 140, iniciou 2020 já em 142 e terminou o ano passado em R$ 156. O que isso mostra pra gente? Aluguel está sendo reajustado o tempo todo para cima, isso aumenta o seu rendimento, vem trazendo o reajuste dos dividendos. Como eu falei para vocês, no gráfico de 2021, a vacância voltou para 0% em janeiro e agora está em 2%. E novamente o gráfico de evolução de aluguel, a gente vê que mesmo em meio à crise, em meio à pandemia, em meio à incerteza do home office, das lajes corporativas, em janeiro o fundo conseguiu reajustar de R$ 156 para R$ 169 o metro quadrado do portfólio e já conta aí com R$ 173. E olha que interessante esse insight trazido no relatório gerencial do HGPO11. A gestão informa pra gente que durante o mês de março a negociação de expansão de um dos locatários do edifício Platinum para o único andar disponível no edifício avançou e está em processo de assinatura, sendo o preço negociado de aluguel a R$ 230. Olha que upside enorme. O portfólio do fundo em torno de R$ 173 e os aluguéis já sendo negociados a R$ 230, reflexo da alta procura por espaços como os do fundo. O novo contrato terá início em abril e para o próximo relatório voltará a apresentar vacância zero. Termina aqui falando para a gente que em paralelo às negociações de revisão dos aluguéis que estão defasados e cujo contrato atual já confere a possibilidade de reajuste, seguem evoluindo com boas expectativas de retorno para o fundo durante o ano, ou seja, os reajustes estão sendo aplicados. Esse fundo ele tem a maior parte do portfólio dele indexado a IGPM e ele vem conseguindo repassar, diferentemente de muitos outros fundos que não vem conseguindo repassar o valor do IGPM ou nem aplicar pelo menos o IPCA, o HGPO ele vem reajustando. A gente consegue observar isso especialmente aqui em janeiro e vai ver que para os próximos meses o fundo vai conseguir até elevar esse metro quadrado do portfólio. E por que o fundo consegue essa façanha? A gente vai ver, isso se resume à localização e qualidade. Olha que filé que é a localização desses dois ativos do fundo. Eles ficam bem próximo aqui à Faria Lima, entre a 9 de julho e a JK, e o próprio HGPO traz esse mapinha pra gente, considerando aí que há outros 6 ativos no estilo boutique, que trazem um design diferenciado, que trazem uma beleza arquitetônica, que tem muita qualidade nos espaços dos ativos e também traz uma imagem diferenciada para aquele inquilino, para a empresa que ocupa aquele espaço. A gente percebe aqui que esses ativos possuem uma vacância extremamente baixa, um pouquinho a mais aqui no Vista Faria Lima, mas os outros todos em torno de 0%. Eu fiz aqui uma anotação para a gente que essa região costuma ter uma taxa de vacância de abaixo de 5%, e encerrou em 2020 com algo em torno de 5% e 8%. Outro ponto fundamental é a qualidade desses ativos, não é só a localização, embora a localização seja aquele ponto crucial mais importante da análise, esses ativos também são muito bons. O primeiro deles é o edifício Metropolitan, foi adquirido pelo fundo em 2010, mas ele é uma construção de 1997. Ele tem uma área bruta locável de 10.200 metros quadrados, participação de 100% do HGPO. Já o edifício Platinum tem uma ABL bem menor, de 2.398 metros quadrados, participação também de 100% do HGPO. Esse ativo foi construído em 2001, então também deve, segundo as casas de análise imobiliária, passar a ser um ativo classe B. Porém, é importante destacar que esses dois ativos têm muita qualidade. Ar-condicionado central, tem estacionamento amplo, a parte interna é toda de granito e mármore, então a gente vê que tem muita qualidade. Inclusive, a nova emissão é exatamente para fazer um retrofit importante nesses ativos, o que vai contribuir para uma reclassificação deles. Alguns insights importantes sobre o HGPO11. Tem essa grife de ser da Credit Suisse e esse conceito boutique dos ativos. Como a gente falou, são ativos que denotam um design diferenciado, trazem um conceito muito especial e único para quem ocupa esse espaço. Localização e qualidade. Como a gente viu, a localização é a mais privilegiada possível e a qualidade dos ativos, como nós vimos, embora sejam imóveis um pouco mais antigos, tem um design diferenciado, tem uma beleza muito grande
e vão passar aí por algumas reformas para manter esse alto nível de qualidade. Outro dado importante é que a falta de novos espaços e baixa atividade construtiva nessa região. Embora São Paulo tenha algumas entregas em outras regiões, nesse ponto é muito difícil você achar espaços vagos e o custo é muito alto. Os pontos negativos que eu vejo no HGPO11 é a possibilidade de takeover, ou seja, de um fundo maior fazer a aquisição do HGPO11 e incorporar esses ativos. Aconteceu, por exemplo, recentemente na própria CSHG com o GRLV, que era um fundo monoativo de logística e acabou sendo incorporado pelo HGLG11. Além disso, o cenário de crise econômica pode trazer um impacto futuro em aluguéis, até porque existe um certo limite. Esses ativos eles estão sempre no topo da pirâmide, eles estão sempre com os aluguéis mais altos de São Paulo e a certo momento vai existir um teto. Por fim, a crescente de ativos classe A+, para a região da Chucre e Zaidan com preços menores, ou seja, tem vindo ativos muito novos, de muita qualidade, todos AAA e com um metro quadrado mais barato. Então a gente não sabe como de fato vai ser nos próximos anos, se vai haver uma migração dessas grandes empresas para aquela região. Isso é importante a gente acompanhar. Pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. A ideia foi fazer um vídeo mais curto e quebrar aquele pensamento de que gestão passiva e poucos ativos dentro do portfólio necessariamente representam um fundo ruim. Não é o caso nem de longe do HGPO11. Como a gente viu, valorização patrimonial ao longo do tempo, aluguéis crescentes e a possibilidade aí de aumento dos rendimentos. Muito obrigado, deixe seu like, deixe seu comentário e até a próxima, se Deus quiser.